Nosso tema de hoje vai abordar a segurança durante a cirurgia, que envolve o pré, o trans, principalmente, e o pós-operatório. De tempos em tempos, a gente tem a oportunidade, não tão agradável às vezes, de ver notícias de complicações, de intercorrências e às vezes até de morte em cirurgia plástica. São temas desagradáveis. A gente tem que pensar sempre na segurança, nos procedimentos. Primeira coisa é saber que todo procedimento tem um risco. Não existe procedimento que não tenha risco. É como a gente sair na rua. Você sai na rua, você está correndo risco. Você faz uma viagem, está correndo risco. Faz mais de 20 anos que a gente lida com discussões, palestras, trabalhos. Nós temos um trabalho publicado e replicado já 3 vezes sobre segurança em cirurgia plástica e onde a gente desenvolveu uma escala com alguns fatores importantes que tem que se cuidar. E recentemente nós participamos de uma reunião da Regional São Paulo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde esse tema novamente voltou a ser discutido. É uma coisa que está crescente, a sociedade está em via de estabelecer novas normas sobre a segurança. Então, esse vídeo é para trazer para vocês mais como uma tranquilidade, mas também como uma orientação. Eu sempre procuro falar para os pacientes assim, tudo tem limite, né? Claro que a gente não pode fazer o mesmo procedimento, as mesmas cirurgias em pacientes diferentes. Então, são muitos fatores que têm que ser abordados durante uma consulta. Tá? Não são só os exames, mas é importante. É um dos fatores exatamente como está o estado clínico desse paciente. A normalidade dos seus exames sanguíneos, seu exame de imagem, isso é fundamental. Se o paciente tem uma comorbidade, se o paciente tem uma hipertensão, por exemplo, que não impede nunca de fazer uma cirurgia, mas esse paciente tem que estar controlado. A mesma coisa diabética. Se esse paciente tem algumas discrasias sanguíneas, né? A gente chama de fatores tromboembólicos, e são fatores complementares. Mas tem alguns fatores mais importantes que a gente tem que pensar, que é o tempo da cirurgia. Quantos procedimentos o paciente pretende fazer no mesmo ato cirúrgico? IMC é índice de massa corporal, né? Então, existem trabalhos científicos que referendam alguns limites para cada um desses fatores. Hoje, as cirurgias estão muito detalhadas, elas estão mais refinadas. A lipoaspiração, por exemplo, é uma cirurgia de muito detalhe hoje. Então, o que é que acontece? Nós estamos estendendo esse tempo cirúrgico. E juntam todos esses fatores que a gente está acompanhando sempre na mídia, né? A área do corpo que vai ser traumatizada no ato cirúrgico. Então, vocês imaginem, é uma somatória, né? Eu costumo comparar nas minhas aulas o seguinte, o avião, ele não cai simplesmente por um problema que ele tem na nave, né? É uma somatória, são várias falhas durante o checklist que vai fazer com que um acidente aconteça. A mesma coisa é o ato cirúrgico. Nós temos que considerar todos esses fatores que nós adicionamos. E hoje é uma coisa que entrou e tem benefício, claro, que são as tecnologias, cada vez mais novas tecnologias estão entrando. E isso entra também nesse pacote de cuidados. Quando você estiver disposta, queira fazer uma cirurgia plástica, eu recomendo que não force um pouco o seu cirurgião a fugir um pouco desses parâmetros. A nossa tabela, por exemplo, ela orienta uma numeração de pontuação em cada um desses itens. Então, é fundamental que a gente saiba o limite. Claro, cada paciente e cada procedimento é um. Você pode fazer 1, 2 ou 3 procedimentos no mesmo ato com segurança. Mas para isso, você tem que ter uma análise do tempo da cirurgia que vai transcorrer, da área do corpo que vai
ser utilizada nesses 2 ou 3 procedimentos. Se o paciente está em boas condições físicas, então, na hora que você pesar e ver que está extrapolando um pouco, está saindo, vamos dizer, do risco padrão, porque toda cirurgia tem um risco padrão. Não é só o tempo cirúrgico. Você pode ter uma cirurgia de 8 horas e ser segura. E você pode ter uma cirurgia de 4 horas e não ser tão segura. Então, observe, converse com o seu médico, e se o médico falar para você, olha, vamos compartilhar a tua cirurgia, vamos fazer em 2 tempos cirúrgicos, é importante que você aceite e que você não force. O médico não pode ser pressionado a fazer um procedimento que ele vai sair um pouco desse risco padrão. Saiba que quando você entra no ato cirúrgico, existe um risco. E nós não podemos correr o risco maior do que um procedimento habitual. Eu brinco, eu termino minhas aulas falando assim, nós precisamos do safety car em nosso centro cirúrgico. E o safety car é a avaliação conjunta de todos esses fatores. E, claro, vai culminar também com o exame pré-anestésico. O anestesista, hoje, é uma resolução, é obrigatório, todo ato cirúrgico tem uma consulta com o anestesista prévio. Então, essa avaliação nossa tem que estar coadunada com a mesma opinião do anestesista. Eu queria resumir da seguinte forma. O cirurgião tem que respeitar o desejo do paciente. E o paciente precisa entender e respeitar os limites que nós estamos lidando naquele ato cirúrgico. Nós estamos lidando com vida. E é importante que a gente tenha esse binômio de entendimento do desejo do paciente e da necessidade dos limites que o cirurgião tem que impor ao desejo desse paciente. Com isso, você vai conseguir ter um resultado satisfatório, você vai ter um risco menor, um risco padrão, e com certeza você vai ficar muito mais satisfeito e o cirurgião muito mais à vontade, muito mais tranquilo para dizer para você, vamos fazer esses teus desejos no mesmo tempo, ou então nós vamos fazer em 2 tempos cirúrgicos, porque vai ser mais seguro.